Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez nos encontramos aqui pela manhã cedo para nós juntos buscarmos a presença do Senhor. Eu estou muito feliz pela oportunidade que Deus me deu de me encontrar com você cada manhã, para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós orarmos juntos, para nós escutarmos o que Deus tem para falar com a gente. E hoje nós temos um salmo maravilhoso da palavra de Deus. Mas antes, eu quero começar a leitura com você com outro texto. É esse daqui, ó. Disse o Senhor a Moisés: falarão e aos seus filhos dizendo: abençoarei os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aqui nós encontramos a bênção sacerdotal. E você pode perguntar assim: mas pastor Evandro, isso não é um salmo? Nós não estamos estudando sobre o livro dos Salmos? É verdade, nós estamos estudando sobre o livro de Salmos. Acontece que os salmos de hoje que nós vamos meditar, você lembra? Ontem nós estudamos o Salmo 66. Hoje nós estamos estudando o Salmo 67. E o Salmo 67, ele começa com um texto que faz referência a Números capítulo 6, versículo 24 até o 26, que são os textos que eu acabei de ler. Ele começa como que dando uma bênção ao povo. E hoje de manhã, Deus quer dar uma bênção para você também. Hoje de manhã, Deus quer derramar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, uma bênção, meu amigo. Então não saia de casa sem dobrar os joelhos e clamar, pedindo a bênção do Senhor, pedindo sabedoria, pedindo paz. Você vai para o trabalho, é verdade. Ah, você vai ficar em casa. Não tem problema. Peça a bênção de Deus também, onde quer que você vá. Se você for sair para estudar, para o trabalho, vai ficar em casa, vai viajar, está de férias, porque agora, início de um novo ano, muitas pessoas estão de férias e talvez esse seja o seu caso. Não tem problema, onde quer que nós estivermos, fazendo o que quer que for, nós precisamos da bênção do Senhor. Então eu quero ler com você o texto do Salmo 67. Vamos juntos? Pega a sua Bíblia agora. Abra sua Bíblia, é bom você acompanhar junto comigo, porque aí nós vamos lendo juntos. Eu vou ler hoje todo o Salmo 67, versículo por versículo, tá bom? Veja só o que diz a Bíblia, acompanha comigo. Seja Deus grandioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. É muito lindo esse texto. Ele apresenta aqui várias lições importantes que eu quero destacar com você. Primeiro, ele apresenta aqui o Salmo 67, a bênção do Senhor para todas as nações. Então a bênção de Deus, ela não é limitada a um tipo de pessoa, a um tipo de nação, a um povo exclusivo. É bem verdade que o povo de Israel foi chamado por Deus como um povo peculiar, mas tinha um objetivo. O povo de Israel foi chamado pelo Senhor para ser uma testemunha viva para outras nações, para levar o amor de Deus para outras nações. O próprio templo, o santuário, o tabernáculo, ele foi instituído para ser uma casa de oração para todos os povos. Ou seja, o Evangelho, as boas novas, deve ser levado a todas as pessoas. E esta é uma grande nova. Por que é uma grande nova? Porque quando nós nos envolvemos na obra da pregação do Evangelho, quando eu falo pregação, não é só pegar um microfone e falar, pegar um microfone e
pregar a palavra em uma igreja, em um culto, atrás de um púlpito. Quando falo pregação, estou me referindo a um estilo de vida. Como disse Spurgeon, ele disse assim: evangelismo é um mendigo falando para outro mendigo onde encontrar pão. É uma definição muito linda, porque essa definição, ela nos iguala a todos, ou seja, todos somos iguais perante Deus. Mas alguns encontraram o pão antes, o pão da esperança, o pão da vida, que é a revelação na palavra de Deus, que nós encontramos na palavra de Deus. Então, quando nós contamos desse pão espiritual, quando nós falamos para outras pessoas deste pão espiritual, nós nos fortalecemos em nossa fé, ou seja, nós crescemos espiritualmente. Aí está a grande razão pela qual Jesus deixou a tarefa de pregar o Evangelho, a tarefa de fazer discípulos, a tarefa de testemunhar para cada um de nós. Não é uma tarefa só para pastores, não é uma tarefa só para ministros, é uma tarefa para todos. Lembremos que o Salmo 67, ele começa evocando a bênção de Números capítulo 6. E o que isso tem a ver? É que Números capítulo 6 é uma bênção sacerdotal, onde Deus estende a sua misericórdia, onde Deus levanta a sua mão forte e poderosa sobre seus filhos. Então, quando nós decidimos falar do amor de Jesus para as pessoas que nós conhecemos, com os talentos que Deus nos deu, acontece que nós somos abençoados pelo Senhor. Somos abençoados. Ele nos ajuda, Ele coloca as palavras certas em nossa boca, Ele põe o discernimento espiritual em nossa mente, em nossos pensamentos, e isso faz com que nós, então, nos desenvolvamos espiritualmente. O Salmo também fala aqui de colheita, né? Ele diz assim: alegrem-se e exultem as gentes, por julga os povos com equidade. E depois no verso 6 ele diz: a terra deu o seu fruto. E aí ele diz: e Deus, nosso Deus, nos abençoa. O que o salmista está falando aqui, e esse salmo, Salmo 67, é um salmo para instrumentos, né? O que ele está dizendo é o seguinte: é que a colheita farta mencionada no versículo 6, ela tem a ver com a demonstração da graça de Deus. Você vai me ouvir falar outras vezes aqui sobre a graça de Deus, porque ela é uma constante no livro de Salmos. A graça de Deus para perdoar pecados. A graça de Deus para nos abençoar. A graça de Deus para nos transmitir as bênçãos que o Senhor tem desejo, está ansioso para nos dar. Então, nessa manhã, o Salmo ele termina, no versículo 7, com, eu diria, não uma promessa ou uma ordem, mas talvez uma certeza, uma segurança. Ele termina dizendo assim: ó, abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Qual é a segurança? A segurança é que todos os confins da terra, eles ouvirão sobre a palavra de Deus, ou receberão as mensagens, ou a mensagem da esperança que se encontra na palavra de Deus. Eu me lembro, por exemplo, do texto de Mateus, que é também uma promessa do Senhor, Mateus capítulo 24. E eu vou ler com você agora esse texto. Mateus capítulo 24, está bem aqui, ó. Você pode acompanhar na sua Bíblia também. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O que Jesus está apresentando aqui é uma certeza, também é uma segurança. Este evangelho será pregado para testemunha a todas as nações. Vale a pena você sublinhar esse texto aqui na sua Bíblia, Mateus 24:14. Quando a gente volta lá para o livro de Salmos, o salmo que nós estamos analisando hoje, o versículo 7, ele diz o seguinte: e todos os confins da terra o temerão. Todos os confins da terra. Quando a gente analisa o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, também falando da obra do Espírito Santo e da nossa obra de testemunhar,
ele diz assim, ó, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, como em toda a Samaria e até os confins da terra. Então, nesses dois textos do Novo Testamento que nós acabamos de ler, eles, digamos assim, corroboram com o ensinamento do Salmo 67, que menciona de maneira assim bem específica de que todos os confins da terra o temerão. Sabe, uma das grandes promessas da Bíblia é de que breve Jesus voltará. E uma grande necessidade que nós encontramos na Bíblia é de que nós precisamos estar preparados. E uma grande certeza também é de que nós nos preparamos para a volta do Senhor Jesus quando nós fazemos pelo menos 3 coisas. Quando nós oramos, ou seja, quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós pregamos o Evangelho, ou seja, testemunhamos do amor de Deus, estamos nos preparando também, e quando nós lemos a Bíblia. E é isso que eu quero propor para você cada manhã, é isso que nós estamos fazendo aqui. Você gostaria de fazer isso? De junto testificar do amor de Deus, ler a Bíblia e orar todos os dias para se preparar para a vinda do Senhor? Então eu quero orar por você. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela certeza de que o Senhor voltará e que a sua mensagem se espalhará por toda a terra. Dá-nos a segurança da sua segunda vinda e a certeza da salvação em Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, e capacita-nos com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja reavivado por sua palavra.